Quando surge família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Corinthians 1, Palmeiras 0, derby que tivemos neste último final de semana com o mando do Corinthians. Então o rival fez a sua parte jogando em casa, jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17. E para os desavisados, vão perguntar assim, pô, mas derby de novo na categoria Sub-17? Sim, é isso mesmo, após Palmeiras e Corinthians decidirem se enfrentarem nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, quando o Verdão passou e agora vai enfrentar o Botafogo na semifinal. Também vamos ter agora, já tivemos, né, o jogo de ida, também um jogo eliminatório entre as duas equipes no Paulista Sub-17. Então, dessa vez o rival saiu na frente, jogando em casa. A gente lembra que no Brasileiro o Corinthians também mandou em casa o jogo de ida, o Verdão conseguiu trazer empate por 2-2 e na volta conseguiu vencer em Guarulhos por 3-1. Então, passou, né? Agora foi diferente, o time rival conseguiu uma vitória simples, é verdade, mas uma vitória, claro que é sempre importante. O Verdão trouxe uma derrota por um gol de diferença e agora vai ter que reverter jogando em casa, jogando no Canindé. Verdão vai mandar o jogo lá no estádio da Portuguesa na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, às 11 horas da manhã. Então no vídeo de hoje, além de assistir o gol do Corinthians, a gente vai acompanhar também algumas outras chances. Verdão não foi mal no jogo, não, teve boas chances criadas, jogou com um time mais alternativo e mesmo assim conseguiu produzir, criar algumas chances ali. E os titulares, claro, que foram entrando ao longo da partida e claro que também o Palmeiras melhorou, né, com a entrada de muitos titulares e explica-se essa questão, né, dos titulares entrar em campo, né, a gente vai perguntar, pô, mas um derby decisivo, vai colocar um time alternativo? É que o Palmeiras está em meio a decisões do Campeonato Brasileiro Sub-17, como eu falei, né, acabou de enfrentar o próprio Corinthians na semana passada, um jogo que valia a vaga, decisivo, jogando em casa, vencemos por 3-1, com força máxima, obviamente, nesse jogo, né, uma competição nacional, e agora o jogo contra o Botafogo, o jogo de ida da semifinal no Brasileiro Sub-17 vai ser já nesta terça-feira, ou seja, amanhã, né? Tô gravando o vídeo segunda-feira, então nesta terça, dia 1º de outubro, às 9h30 da noite, teremos Botafogo e Palmeiras, jogo de ida com o mando da equipe carioca. O jogo vai ser lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Então o derby do último final de semana foi exatamente em meio a duas decisões, dois jogos importantíssimos ali que o Verdão disputou e agora vai disputar pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A volta entre Palmeiras e Botafogo acontecerá só no dia 22 de outubro, lá no finalzinho do mês. Então, ou seja, a partir de agora, os jogos começarão a ficar mais espaçados um pouquinho, né? E aí dá para os titulares entrarem em ação contra o Corinthians, com certeza, né? Vai dar para os titulares entrarem em ação contra o Corinthians na próxima terça-feira lá no Canindé, tá? E a gente, obviamente, vai para cima do rival para conseguir a remontada jogando em casa, inclusive com a presença de dois jogadores muito importantes que estavam com a seleção brasileira Sub-16 até esse último final de semana, Juan Gabriel e Luiz Pacheco, que fizeram falta nos últimos jogos. Bom, o Palmeiras teve apenas 3 jogadores considerados titulares na escalação inicial: zagueiro João Paulo, lateral esquerdo Luiz Santana e o volante Jorginho. Então o time ficou da seguinte maneira: no gol jogou o Luiz Sá, na lateral direita o João Gabriel, na esquerda o Luiz Santana, na zaga o Luiz Fabiano ao lado do João Paulo, no meio Matheus Cândido formou a dupla de volantes ao lado do Jorginho. Inclusive essa dupla jogou contra o Corinthians no último jogo ali das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, com a ausência do Luiz Pacheco, Matheus Cândido seguiu ali no meio, e na frente o quarteto, o Isaac no meio campo, né, centralizado, e no ataque, João Torres, Antônio Marcos e o Lucas Gaúcho como centroavante. Bom, e o gol corintiano saiu logo aos 3 minutos de jogo, exatamente, um gol relâmpago que começou com um goleiro, inclusive, né, uma jogada praticamente toda aqui construída pelo lado esquerdo do campo, e aí a bola acabou sendo alçada na área, o Luiz Santana não foi bem no lance, a bola sobrou para o Molina colocar para dentro do gol, meio campista corintiano que foi bem no jogo, abriu o placar, portanto, no comecinho, um gol que obviamente foi muito importante para o rival, né, jogando em casa, fazendo um gol rápido, mas Palmeiras não sentiu tanto o gol assim, acho que não dá para dizer isso, porque fez uma boa primeira etapa, teve boas chances, o Jorginho de cabeça quase que empatou minutos depois, teve uma chance com o Lucas Gaúcho também, que inclusive é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-17, chutou ali, a bola resvalou na zaga corintiana e mesmo com o desvio acabou passando perto, lá tinha endereço, né? Então, para mim, Lucas Gaúcho foi bem, né? Um time pareceu desentrosado em alguns momentos lá no ataque, né? E enfim, a dupla de volantes do Palmeiras muito boa, Jorginho ao lado do Matheus Cândido, claro que quando o Luiz Pacheco voltar vai ficar melhor ainda, mas enfim, o time de uma maneira geral, exatamente por ser, né, o time alternativo, não foi mal no primeiro tempo não, mas o Corinthians com um gol relâmpago acabou saindo na frente e levou para o intervalo
vencendo por 1-0. Bom, e aí o técnico Gustavo Almeida começou a fazer as mudanças, começou a colocar os titulares em campo já no intervalo. Por exemplo, o Eric Belé entrou no intervalo no lugar do João Torres, e aí ele aproveitou também para tirar o Jorginho, poupar provavelmente o volante palmeirense para o jogo contra o Botafogo agora na terça-feira, e entrou o Daniel Heller para jogar os 45 minutos finais. E o Belé, que entrou, quase marcou no comecinho da segunda etapa, uma boa defesa do goleiro corintiano. Seria o terceiro gol do Belé em 3 jogos seguidos contra o Corinthians, né? Impressionante, ele marcou na ida lá na Fazendinha, no mesmo estádio aí, né? Ele marcou na ida ali do Campeonato Brasileiro Sub-17, jogo de ida das quartas de final, né? Depois voltou a marcar na Casa Palmeirense, que foi aquele gol polêmico com a mão, e agora quase que ele marca de novo contra o maior rival lá na Casa Corintiana. Mas o Corinthians também foi pro ataque, claro que seria muito interessante ampliar esse placar para ficar mais tranquilo no confronto, e aí o Dieguinho conseguiu acertar uma bola na trave, né, de canhota ali, a bola foi passando por todo mundo, uma bola esquisita, quase que morreu dentro do gol. O Palmeiras levou sorte nesse lance. E só lembrando de um negocinho que eu até esqueci de falar no começo do vídeo, para quem não sabe, no Campeonato Paulista Sub-17 os jogos são 40 por 40, tá? Então 40 minutos o primeiro tempo, 40 minutos o segundo, diferente do que a gente está acostumado, né, 45 por 45. Então, claro que fica um pouquinho mais apertado ali, né? O Palmeiras teve que ir para cima, teve 40 minutos no segundo tempo para buscar o empate. E, enfim, tentou bastante ali, principalmente quando os titulares entraram em campo. Já mostrei a chance criada pelo Eric Belé, mas claro que o rival também acertou uma bola na trave, e aí as mexidas foram acontecendo, né? Por exemplo, o Luiz Saboia, que é titular hoje, entrou no lugar do João Gabriel. Também tivemos a entrada do Wesley no lugar do Isaac, e aí o Luiz Saboia, na primeira bola dele, já fez uma grande jogada ali pela direita e cruzou, a bola chegou limpa para o Antônio Marcos, que acabou desperdiçando essa chance ali, estava em boas condições o atacante palmeirense. E pouco depois, o Wesley, que também entrou, teve uma baita chance também ali de frente, pegou forte na bola, mas ela subiu um pouquinho, então o Palmeiras teve boas chances, como eu falei, né? Principalmente depois da entrada dos titulares. Outro que entrou minutos depois foi o Murilo Dourado, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. Saiu o Lucas Gaúcho, que é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Dourado está numa fase espetacular, mas não deu para o Palmeiras conseguir buscar o empate lá na Fazendinha. A remontada vai ter que ficar para o Canindé na terça-feira que vem. Lembrando que teremos as voltas do Rua Gabriel, do Luiz Pacheco, que estava com a seleção, além da volta de todos os atletas considerados titulares que vão jogar amanhã contra o Botafogo no Engenhão. Jogo importante também. Agora começam as decisões, né? A partir de agora é só jogo decisivo, é só jogo importante, seja no Brasileiro, seja no Paulista, tá? Então, quero o comentário de vocês aqui embaixo, que é sempre muito importante. Peço para vocês deixarem o like também, que ajuda demais, além de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.